Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, e vamos continuar o nosso estudo. E como eu falei no vídeo anterior, vamos estar aqui estudando a parábola das 10 virgens. É o momento, o evento em que Jesus falou, que seria como a parábola das 10 virgens também. Vamos falar também a respeito da parábola do joio e do trigo e também a parábola das redes. Tem tudo a ver com a vinda do Senhor, ok? Então vamos aqui ler a parábola, Então vamos fazer uma leitura aqui, de Mateus 13, no verso 36. Vamos lá. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Repare bem para esse aqui, E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, este evento no qual Cristo vai dar ordem aos seus anjos para fazer a separação dos justos e dos ímpios, Assim como o joio é colhido queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Veja só, aqui será assim na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançar-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, voltando aqui um pouquinho para a gente compreender. Então, para analisar. Se há um arrebatamento antes da grande tribulação, aonde é que entra a parte aí dos ceifeiros? Eu quero saber dos anjos que vão fazer a separação dos ímpios e dos justos. Eu quero saber aí onde entra essa parte. Porque se todo mundo desapareceu, se os justos vão desaparecer e vão ficar os ímpios, como é que os anjos vão fazer a separação? Alguém pode falar assim: mas isso aí é lá na grande tribulação. Os anjos vão fazer a separação daqueles que não foram arrebatados, que se converteram depois do arrebatamento. Certo, beleza. Agora eu pergunto, aonde está escrito isso? Aonde está escrito essa separação? Entendeu? Aonde eu quero saber é isso. Aonde está escrito isso? Que haverá 3 grupos de pessoas, Aonde está escrito? Eu quero saber. Eu quero que você me mostre o verso. Aonde é que está escrito isso? Que haverá 3 tipos de pessoas, 3 grupos. Por quê? Primeiro, se as pessoas foram arrebatadas, aonde elas entram? Aonde elas aparecem aqui? Onde elas aparecem? Porque a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas a gente não sabe o que acontece com esses arrebatados. De onde virão eles? Aonde eles estão? Eles foram arrebatados. Foram arrebatados para onde? Quando Cristo voltar, aonde eles estão? Essa é a questão. Aonde eles estão? A Bíblia não fala nada disso, entendeu? Então, quando Cristo vai voltar, a gente sabe que quem morreu em Cristo vai ressuscitar. E a gente sabe aqui que os ímpios serão separados dos justos. Há 3 grupos de pessoas aqui. A gente sabe que tem os mortos, que vão ressuscitar e vão ser separados junto com os justos aqui. Os que ressuscitaram em Cristo vão estar aqui entre esses justos. A gente sabe que os que vão ressuscitar para a condenação estão aqui com o joio, porque vai ressuscitar tanto justos como ímpios, uns para a salvação, outros para a condenação, ok? Isso é claro na Bíblia. Toda a humanidade vai ressuscitar neste dia. Agora eu quero saber aonde estão os que foram arrebatados antes. Aonde estão eles? Você vê que a Bíblia não fala isso? Você vê que a Bíblia resume tudo em apenas um evento, não tem arrebatamento e depois haverá uma separação daqueles que vieram da grande tribulação. Não haverá isso. Todos aqueles que são da grande tribulação é os que ficaram vivos até a vinda de Cristo, São aqueles que perseveraram até o fim, até a vinda de Cristo, tendo que lidar com o anticristo, perseguições e tudo mais. Não houve arrebatamento. Os que vieram da grande tribulação, os que morreram na grande tribulação, são aqueles que o Apocalipse está dizendo. Esses vieram da grande tribulação. Aqueles que estão vivos ainda na grande tribulação, lutando, perseverando até o fim, Cristo irá salvá-los na sua vinda, É isso que a Bíblia diz. E os mortos vão ressuscitar e nós seremos arrebatados juntamente com esses mortos que ressuscitaram devido
a ter morrido em Cristo, ok? Aí nós vamos aqui para o verso 47, que fala da parábola das redes. Vamos lá, ó. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lança fora. E assim será na consumação dos séculos, aqui, ó. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançar-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos. Aonde é que está escrito que na consumação do século as pessoas vão desaparecer? Aonde está escrito? Eu quero entender isso. Não há encanto algum que confirme esta narrativa. É apenas uma narrativa que criaram. Então a gente viu aqui que a ceifa vai ser os anjos, né? Em momento algum você vê um suposto desaparecimento. As pessoas simplesmente desapareceram. Onde é que está escrito isso? Quando eles contam a história do arrebatamento, tem essa de que o piloto foi arrebatado e o avião cai. Mas pensa numa coisa, dificilmente vai ter um avião no ar no dia do Senhor, dificilmente, porque os poderes do céu vão estar abalados, aeroportos vão estar fechados, a natureza vai estar uma loucura, ninguém vai ser louco de colocar um avião no ar. Então, como Jesus falou, aquele que prova o velho vinho dificilmente vai gostar do novo. E muitos evangélicos julgam muitos católicos, mas são a mesma coisa. Aprenderam errado. Os católicos aprenderam errado sobre a questão da idolatria. É muito difícil fazer eles enxergarem a verdade. É muito difícil tirar aquela doutrina deles. Está enraizada, aprenderam desde criança a mesma coisa com os evangélicos. Aprenderam a doutrina errada e fica muito difícil fazê-los compreender a real da Escritura. Os acontecimentos da vinda de Cristo é um evento só, não é dois eventos. Eu quero que você me explique isso. Aonde é que está dizendo que haverá dois eventos? A Bíblia fala que haverá apenas um evento. Neste evento da vinda de Cristo é que acontece tudo. Não haverá dois eventos. Não haverá arrebatamento antes do anticristo, né? Antes da grande tribulação. E depois haverá outro evento no qual os anjos irá separar os ímpios dos justos. Aonde? Não tem. É um acontecimento só, no qual tudo se resume ali, ok? Isso vai ficar muito mais claro no próximo estudo. Agora nós vamos para Mateus capítulo 25, no verso 31, que acontecerá outro evento parecido com a colheita. Compreenda, a colheita, né, no dia que Cristo vier para este mundo, ele vai fazer a colheita, ordenar os anjos fazerem a colheita e vão separar. Haverá um período de 1000 anos, isso aí é questões do Apocalipse, né? Não vou me aprofundar nisso, porque nós estamos falando exclusivamente do arrebatamento. Então, após os 1000 anos, haverá o julgamento, né? Porque aqui é um evento diferente, porque aqui está dizendo que é quando Cristo se assentará no trono, né? Então, no verso 31 diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos, os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, né? Então aqui é outro evento. Aqui não é colheita, mas não é ceifa. Aqui é separação só. Aqui vão reunir, né? Diferente da colheita, que é separar cada um e como um arrebatamento, né? Arrebatamento é isso, é tomar aquela pessoa, levar aquela pessoa, serão levadas pelos anjos a encontrar o Senhor nos ares. E aqui é que vai haver os questionamentos, as perguntas, né? Por que eu estou do lado esquerdo, sendo que, Senhor, eu profetizava em teu nome, Senhor, eu pregava, eu orava, eu jejuava, eu expulsava demônios, né? Ela se questiona por que ela está do lado esquerdo. Então ali é o momento em que Cristo irá responder todas as perguntas. O porquê, né, disso, porquê daquilo, e Cristo irá mostrar todas as vezes que você negou, todas as vezes que você fez as escolhas erradas, todas as vezes que você o negou. Ali haverá ímpios também, né? Haverá ranger de dentes.
ali todo joelho se dobrará, né? Não haverá argumento que possa fazer com que o Senhor te livre, não haverá desculpas. Tudo foi dito, tudo foi mostrado, tudo foi revelado. Então, voltando aqui um pouquinho, nós vamos agora para a parábola das 10 virgens, né? Vamos aqui para o capítulo 25, no verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? Aqui, ó, tardando o esposo. Não pense que Cristo voltará agora. Não pense você que Cristo voltará agora, ele vai tardar mesmo. Tá escrito aqui, ó, ele vai tardar e as virgens, todas elas vão adormecer. Então a gente vê aqui que o problema não é dormir, a questão é estar preparado. Você pode até dormir. E o que é dormir? É você relaxar um pouco. Você não está tão ali naquela paranoia de que Cristo vai voltar agora. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então foi dito, ó, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então as duas virgens sabiam que era o momento. Quando eu falo as duas virgens, aqui são duas pessoas, dois tipos de pessoas, como no trigo e joio. Aqui é joio e trigo. Todas elas, só que aqui está falando de virgens, né? De pessoas que aparentemente eram para ser salvas, estavam na igreja, mas não estavam prontas. Então, todas essas 10 virgens sabiam que tinha chegado o momento. Então, chegando o momento, Cristo apareceu no céu, não houve arrebatamento aqui, entenda. Os eventos que antecedem a vinda de Cristo estavam acontecendo, o sol estava se escurecendo, a lua não estava dando mais o seu brilho, sua claridade. Então, muitas pessoas falaram, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Os crentes adoram esse negócio. Eles não aguentam ver uma coisa no céu aí que já fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Imagine quando o sol se escurecer, a lua não dá o seu brilho, quem é que não vai dizer, aí vem Cristo, vem aí, né? Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. É o momento agora, né? Eles vão dizer, agora sim é o momento. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, né? Você vê aqui que pessoas estavam com a fé ainda. Todas elas estavam na fé, estavam com fé. Mas não é fé somente. Tem que estar preparado também. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então aqui no momento de desespero, visto que os acontecimentos não tinha como não ser a vinda de Cristo, afinal de contas, o sol se escurecendo, o sol se apagando, a lua não dando o seu brilho, não tinha como negar, né? Então elas em desespero sabiam que as consciências estavam pesadas. Então no desespero elas pediram, olha, dar-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É como no momento de desespero elas pedissem ajudas às que estavam salvas. Olha, me ajude, eu sei que eu não estou salva, eu não estava preparada ainda, eu sei. Então elas vão pedir ajuda as que são salvas. Então, eu quero que você observe uma coisa bem interessante aqui, ó. Observe bem esse versículo que fala o seguinte: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Aí eu pergunto, se essa parábola aqui está falando do arrebatamento, como muitos pastores usam para dizer que aqui é o arrebatamento, e não venha dizer que é mentira, porque eu já vi milhares e milhares de pregações dizendo que o arrebatamento tem a ver com a parábola das 10 virgens, que simplesmente eles falam que é o arrebatamento, mas não param para estudar o texto como realmente está dizendo. Então, eu pergunto, se aqui é o arrebatamento, como é possível o diálogo entre duas virgens? Como é possível o diálogo entre duas pessoas aqui se o arrebatamento vai ser súbito? Se a pessoa vai desaparecer no ar, num piscar de olho, as roupas vão ficar e a pessoa vai desaparecer? Como é possível aqui esse diálogo entre elas, né? Porque foi dito, aí vem o esposo. Veja, que é totalmente contraditório a esse arrebatamento, porque vão dizer, ó, eles vão perceber, todo mundo vai perceber quando Jesus estiver vindo no céu, todo mundo vai perceber a semelhança do dilúvio, que todo mundo foi vendo aos poucos que a água estava subindo e correram para a arca, mas quando chegou lá, a porta da arca já estava fechada. Então aí veio o esposo, vão dizer, ó, não sou eu que estou falando, é a palavra, aí veio o esposo. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, ou seja, elas se examinaram a si mesmas, cada um se examinou
examinaram e viram que 5 delas estavam prontas, não se sentiram acusadas, mas 5 delas, que eram loucas, estavam com as consciências sujas, com as consciências pesadas, então buscaram arrepender-se naquela hora e não puderam. Então, como é possível o diálogo aqui, né, entre elas duas? Se vai haver um arrebatamento que vai deixar ela e ela nem vai perceber, como é possível elas estarem dialogando aqui? A Bíblia separa elas duas aqui de alguma forma. Há uma separação entre essas duas virgens que eram para ser salvas, mas a palavra diz que uma vai ficar, né, e outra não. Então a mesma coisa do arrebatamento. Mas como é possível o diálogo entre as duas se aqui elas têm um diálogo antes do anjo vir buscar, né? Seja sincero com você mesmo. Qual é a versão que mais se encaixa? É do arrebatamento súbito ou do que eu estou falando? O anjo vai vir, vai pegar uma, né? Vai haver o diálogo antes e aí o anjo vem, pega uma e deixa a outra. Ela vai voltar para buscar arrependimento, ou seja, ela vai se examinar. Verificou que a sua lâmpada está se apagando. Então, ela se examina naquela hora e ao se examinar, ela viu que realmente não estava pronta. E aí pediu ajuda às outras, buscaram arrependimento e não deu certo, não teve como. E aí o anjo veio pegar e depois elas se questionaram, né? Lá na reunião com Cristo, elas se questionaram: cadê aí, Senhor, por que nós estamos desse lado? Então, é basicamente isso. Então, aqui é uma parábola, não é a imagem exata das coisas, tá? Porque é parábola, mas a gente, por uma história dessa aqui, a gente liga a outra, o real, né? É só um espelho de algo real que vai acontecer. Então, no desespero, as prudentes também não sabiam o que fazer, porque a salvação é individual. Olha, eu sou salvo, mas eu posso pegar a minha salvação e dar para você? Eu não posso fazer isso, entendeu? As que estavam salvas mesmo, né? Elas sabiam, tinham certeza da salvação, mas aí elas também não sabendo o que fazer, mas sabiam que salvá-las não tinham poder para isso. Então ela diz: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, no momento de desespero, é como se elas falassem assim: olha, eu não posso salvar vocês, eu não tenho poder para isso, mas pelo menos voltem e se arrependam, façam a oração. É como se elas dissessem, né, dos vossos pecados, o que vocês estavam fazendo há poucos instantes, né? Quem sabe vocês não encontram a salvação, quem sabe? Então elas foram e seguiram o conselho dessas pessoas que estavam salvas, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, mas tendo elas ali naquele momento buscar do arrependimento, fizeram ali orações e tal, buscaram se arrepender, choraram, mas aí chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. Então não precisa pegar ninguém de surpresa, né? Não é bem assim. Não necessariamente você precisa desaparecer para que Cristo chegue de surpresa, né? Quando os eventos estiverem acontecendo, ali já é o momento, né? Ali já não adianta mais. Por quê? Porque você não está preparado. E a questão toda é essa, é a preparação. Não tem a ver crer naquela hora, entendeu? Não tem a ver, é estar preparado. Jesus falou: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então não adianta se arrepender naquele último momento, não adianta. Não é uma doutrina bíblica. E depois chegaram também as outras virgens. Então aqui, quando Cristo apareceu, rapidamente os anjos já fez a separação. Os anjos já recolheram as virgens. Você vê que aqui o arrebatamento realmente vai pegar os justos primeiro. Os justos serão colhidos primeiro, né? Eles serão separados primeiramente. Aí os anjos separaram, fizeram a separação aqui. Um foi tomado, o outro foi deixado, né? Uma estava trabalhando no campo, uma foi tomada, outra foi deixada, porque os anjos levaram cada uma dessas pessoas, né? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Né? Então as outras estranharam, porque levaram uma e deixaram elas. Estranharam. Então, no momento em que o esposo tinha reunido, aqui já é o outro evento, quando o esposo reúne a humanidade inteira, então surgem os questionamentos: mas Senhor, abre-nos, porque nós também éramos virgens, entendeu? E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Não é esse o questionamento que tem na outra passagem? Não é esse o questionamento que fala: Senhor, expulsávamos demônios, pregávamos em teu nome? E ele vai dizer também a mesma coisa: eu não vos conheço. Essa é a real interpretação da parábola das 10 virgens, ok? Não tem para onde correr. O arrebatamento, ele é real sim, mas ele é real da maneira correta e não com a narrativa em que não se sustenta na Bíblia. Então é isso.
Nos próximos capítulos nós vamos estar estudando aqui ainda alguns evangelhos, João, né? Isso aqui, essa passagem de João tem tudo a ver, é o ponto chave para você entender de uma vez por todas que o arrebatamento não vai acontecer antes. São textos fundamentais, ó. Todo esse texto aqui é fundamental para que você entenda que o arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação, né? Toda uma lógica, não é revelação, é só uma lógica, é questão de lógica, é como 2 mais 2 é 4, entendeu? 2 mais 2 é 4, é apenas lógica, é unir uma coisa a outra e você tem o resultado. Baseado aqui, só nesses textos aqui a gente vai ter a resposta, não precisava falar mais nada aqui, ó. Não precisava citar evangelho nenhum, Apocalipse, não precisava, bastava esses textos aqui. Mas para que você entenda que é verdade, para que você veja que não há menção de arrebatamento aqui nem nos evangelhos, nem em canto nenhum, né? Tudo é só uma narrativa que criaram a partir de um versículo apenas, né? Então fica para o próximo vídeo, que Deus te abençoe, espero que este vídeo tenha te edificado. Até o próximo.